Bom, pessoal, nessa aulinha a gente vai conversar um pouquinho sobre punção lombar, tá? O procedimento que vocês mais vão fazer durante a residência, principalmente nesse primeiro ano, e que tem uma importância muito grande porque é o grande exame que o neurologista faz, assim, o procedimento mais comum intra-hospitalar, que o neurologista generalista vai realizar. E, bom, os objetivos da aula são que vocês conheçam a técnica um pouco mais e tenham um embasamento científico para as indicações, contraindicações e orientações do exame. Esse é Heinrich Klink, o criador da técnica, né, que foi descrita pela primeira vez em 1891, que é um procedimento médico e que tem como função análise do líquor, né, do líquido cérebro-espinhal, infusão de medicações intratecais e pode te ajudar a medir ou aliviar a pressão intracraniana através da raquimanometria. O primeiro passo da técnica é você orientar o paciente e obter o consentimento, obviamente, né? E o segundo passo é posicionar adequadamente, tá? Gente, posicionamento e palpação são o grande segredo de qualquer procedimento médico. Quanto melhor posicionado e quanto mais você conhece a anatomia através da palpação, maior a chance de sucesso, certo? E que posição é essa? Bom, o líquor pode ser realizado tanto na posição de decúbito quanto na posição sentada, tá? De preferência, o paciente deve estar com os joelhos o mais próximo do tórax possível, a cabeça o mais próximo do peito possível. Aí você pode orientar ele a abraçar os joelhos. O que é importante aqui? Evitar que ele vá com um braço só, certo? Quando você orientar ele a abraçar os joelhos, orientar que ele faça com os dois braços, porque assim ele mantém o eixo corporal. Se o paciente vai só com a direita ou só com a esquerda, ele acaba torsionando e mudando a conformação, a anatomia ali na hora da punção. Em geral, é um pouco mais difícil de você obter sucesso, principalmente em pacientes que têm alguma alteração degenerativa da coluna, né? E por isso, às vezes, a gente opta pela posição sentada. A grande desvantagem da posição sentada é que a raquimanometria exigiria que você medisse a coluna de água em relação à cabeça, dá bem mais trabalho, tá? Enquanto a raquimanometria com o paciente deitado é direta, é bem mais fidedigna. Você pode fazer ela através de um manômetro ou através da coluna d'água com um equipo, você marca qual o nível de líquor que chegou com relação à atmosfera. Tá? Mas idealmente com manômetro. A gente no PS tinha um manômetro, é só checar com a enfermagem se esse manômetro está funcionando, se ele está em manutenção e usar, quando possível. Tá? Mas no geral, não tendo manômetro, a gente faz a coluna d'água. O terceiro passo é uma boa palpação. Você vai localizar o sítio de punção, né? Então, com o paciente, olha como está posicionado, né? Os joelhos bem próximos do tórax, cabeça próxima ao peito, o eixo corporal está centrado. Você vai palpar a crista ilíaca e você vai até o espaço interapofisário deste nível, tá? Aqui, em tese, você chega em L3. Para cima, você tem o espaço entre L2 e L3. Para baixo, o espaço entre L3 e L4. O espaço entre L3 e L4 geralmente é o preferido, tá? L2 e L3 é permitido você fazer a punção em adultos. Em crianças, a gente prefere L4 e L5, L5 e S1 por conta da conformação e da relação medula-coluna. O quarto passo é a antisepsia e paramentação. Alguns serviços orientam o uso de luva estéreo. Em geral, não existe evidência para a necessidade disso, inclusive existe um estudo que fala que o grau de infecções após uma punção lombar é menor que o de venóclise, de acesso venoso, tá? Mas, em geral, aqui no HC, nós usamos luva estéreo, fazemos antisepsia com solução alcoólica, com a gaze, a gente faz lá a higiene, geralmente com movimentos circulares de dentro para fora. Você pode fazer também da crista ilíaca para baixo, em direção à coluna, e da parte superior da coluna para distal, para poder realizar essa antisepsia. Depois vem a anestesia local, que é opcional, certo? O procedimento em si, em geral, varia com relação ao paciente, o grau de dor que ele vai ter. Você pode discutir com o paciente. Existem pacientes que falam que a anestesia incomoda mais do que o procedimento, às vezes, por conta do ardor. A xilocaína, ela acaba dando uma sensação de queimação, às vezes, que é muito incômoda. Tá?
E, eventualmente, isso pode dificultar muito a palpação. Em pacientes que têm um subcutâneo maior, né, tem obesidade, por exemplo, você vai fazer a anestesia, você perde totalmente o parâmetro, tá? Então, assim, anestesiar em geral é para ser opcional e você deve levar em consideração a cada caso. No HC, durante o estágio, a maioria dos pacientes vai ser anestesiada, tá bom? Eventualmente, no pronto-socorro, você vai ponderar. Tem gente que fala que, como o cenário de pronto-socorro é um cenário ruim, inadequado, em geral prefere anestesiar, mas isso aí vai ficar a critério, vai ficar caso a caso a decisão. Não é obrigatório. E a técnica propriamente dita. Tá? Você palpou a crista ilíaca, chegou no espaço interapofisário que você queria. Idealmente, a sua agulha deve estar perpendicular à coluna, certo? Existem técnicas de pegar na agulha, e aí, em geral, você pode pegar a agulha dessa maneira, tá? Com as mãos aqui, você estaria com a mão nessa partezinha aqui, certo? Com esses dedos, você pegaria na agulha, e com esses 2 dedos, você vai pôr a mão na coluna, nos espaços interapofisários, nas apófises do paciente. Porque aí você tem certeza de onde você está, de que eixo você está. Tá? Cuidado para você não entrar com angulação. Você tem que entrar reto em relação à coluna no primeiro momento. Tá? Com o tempo, com a experiência, existem outras formas de você fazer a punção lombar com angulação e, às vezes, até mais fácil, a depender do paciente. Mas, no primeiro momento, tente entrar sempre paralelo à maca ou perpendicular ao eixo da coluna. Tá? Se o paciente tiver realmente perpendicular à maca, vai ser a mesma coisa que se entrar paralelo a ela, mas eventualmente o paciente fica meio torto, é difícil posicionar. Idealmente, quando você não consegue condições ideais de posicionamento, você deve tentar posicionar melhor. Tá? Eventualmente não vai dar, e aí a punção é mais difícil nesses momentos mesmo. Tá? Sempre tenta deixar o paciente melhor posicionado possível. E aí, uma vez que você passou o subcutâneo, você vai atravessar várias camadas e seu objetivo é chegar ao espaço subaracnoide. Conforme você vai progredindo, a agulha ela vai mudando, né? A sensação vai mudando de consistência conforme você vai passando pele, subcutâneo, o ligamento é um pouco mais espesso, você sente uma resistência maior. Em um determinado momento, se você for avançando devagarzinho, lentamente e continuamente, você sente que essa resistência ela reduz, e é quando você alcançou o espaço subaracnoide, em tese. Aí você retira o mandril e vê se vai retornar líquido para você poder fazer a coleta. Em geral, pessoal, no caminho existem aí plexos, né, o plexo de Batson, por exemplo, que tem veias, né, plexos venosos. Então, você pode pegar um vasinho e acabar vindo sangue, né? Nesse momento, você reposiciona o mandril, você ajusta a agulha. Em geral, como você vê o sangue, você vai dosar o nível de agulha que está lá dentro. Se for pouco, você progride um pouco mais, você pode estar numa veia anterior, né, ao espaço, mas às vezes é porque você exagerou e chegou do outro lado, tá? Então, às vezes você pode precisar voltar um pouquinho para chegar no espaço. Às vezes, vem líquor com um pouco de sangue, tem uns vasinhos, tá, dentro, próximos das raízes, que você pode pegar. Você pode só girar a agulha e aí você vai ter uma noção, vai parar de vir sangue e tal, você posicionou melhor, tirou a agulha ali daquele vaso e você pode continuar a sua coleta. Né? Depois que você colheu, em geral aqui no HC a gente colhe um tubo com 4 ou 5 ml e 2 tubos com 2 ml. Um para análise quimiocitológica, um para realização de cultura e um para investigação imunológica, certo? Em outros serviços você pode colher um tubo só com 5, 6 ml, quando é neonato 2 ml, tá? Isso vai variar. Mas em geral, depois que você terminou a coleta, você reintroduz o mandril, tira a agulha, de preferência você tira a mão das costas, tá? Não é para ficar pressionando como se fosse um acesso venoso, que você precisa ficar comprimindo para tirar a agulha. Às vezes nisso você pode acabar se acidentando. Você reposiciona o mandril, tira a agulha, pega a gaze e faz a compressão, certo? Você, depois disso, pode pôr um blood stop, pode fazer um curativo com a gaze e com um micropore, para poder conter
a eventual sangramento que possa acontecer. Geralmente é discreto, você não precisa ficar comprimindo, tá? Basta fazer o curativo, colocar o blood stop, e se ficar sangrando mais um tempinho, você comprime por 30 segundos, 1 minuto, tá? Mas quando você termina, você reforça as orientações, né? E, em geral, vocês vão ouvir orientações como: fica aí deitado por 1 hora, nada de fazer atividade física nas próximas 48 horas, certo? Mas vamos falar de que orientações a gente tem que dar para prevenir cefaleia, né, para esses pacientes. Esse artigo fala da melhor prática para prevenir cefaleia, fala que, na verdade, é responsabilidade sua usar uma agulha atraumática e mais fina, certo? Essas geralmente são 23 gauge, 25. A gente tem a de 21 que é preta, que ela é grande, ela é traumática, tá? Mas, em geral, em serviços fora, você pode tentar encontrar agulhas atraumáticas mais finas para poder reduzir o risco de cefaleia pós-punção. Outra coisa importante que esse artigo traz é que a agulha, o mandril, né, o bisel, deve estar perpendicular ao eixo de fibra das raízes nervosas. O que isso quer dizer? O bisel, ele tem uma conformação triangular, desta forma, certo? Uma parte horizontal e uma parte que vai entrando para poder fazer a ponta da agulha, certo? Vamos supor que aqui é o dorso do meu paciente deitado, certo? Deitado, então a coluna dele está aqui nesse eixo. Então as raízes vão estar nesse sentido. Então a agulha tem que entrar assim. Se o paciente estiver sentado, a coluna dele está nesse eixo, as raízes vão estar assim. Então a agulha tem que entrar dessa forma, certo? Isso reduz o risco de cefaleia, segundo alguns artigos. Uma outra coisa importante é que toda vez que a agulha esteja em movimento, toda vez que ela estiver em movimento, ela tem que estar com o mandril inserido. Tá? O mandril, vocês vão ver, quando você insere a agulha, tem um pedacinho, uma parte preta que você puxa, que é fininha, que está lá dentro da agulha. Toda vez que você for mexer na agulha, de preferência, ele tem que estar totalmente introduzido, para reduzir o risco de cefaleia. Aumentar a ingesta hídrica e de cafeína pode ajudar, tá? E se o paciente tiver cefaleia, você orienta repouso e analgesia simples. Pode até deixar prescrito. Caso essa cefaleia persista, você tem que orientar, caso ele apresente, a retornar para avaliação. Tá? Mas não existe evidência de que ficar 1 hora deitado, às vezes bloqueando ali o quarto de procedimento, né? Ou o paciente que está com não quer ficar deitado, tem alguma sensação ruim por estar deitado naquele momento, tem uma ortopneia, enfim. Não é obrigatório você deixar ele 1 hora deitado, de acordo com a literatura científica, que não mostrou diferença. Tá? Idealmente, você orienta que ele pode apresentar a cefaleia. Caso ele apresente, que ele fique em repouso, que ele já pode fazer um repouso preventivo, mas isso não garante não ter cefaleia. Tá? O que previne realmente cefaleia é a agulha traumática e mais fina, é a agulha perpendicular ao eixo das fibras e o reposicionamento do mandril sempre que for mexer a agulha no dorso do paciente. E orienta ele a beber mais água e, se ele gostar, consumir cafeína, seja em forma de café, de chá, de cápsula, o que for. E aí vem algumas perguntas importantes, né? Qual a definição e qual a incidência de punção traumática? Você vai puncionar e vem sangue, contamina o líquido, dificulta seu exame. Quais são as maiores implicações disso? Outra pergunta. Qual o risco de eventos hemorrágicos graves em uma punção? Né? Quando eu devo ter medo de que o paciente possa ter uma hemorragia grave? E trombocitopenia e coagulopatia influenciam nesses eventos? Vamos lá. Então, respondendo a primeira pergunta aí, punção traumática é um termo descritivo para hemácias introduzidas no líquor, né, por qualquer tipo de trauma. Pode acontecer em vários pontos durante a punção, como eu falei, pode ser no plexo venoso, né, epidural, ou pode ser nos vasos que acompanham a caldequina, como eu já citei. Mas a gente não sabe uma incidência precisa disso. Tá? A incidência estimada é de 10% a 20%. Horrível essa circulação aqui, mas enfim. Né? E uma outra coisa que a gente tem é que, assim, virtualmente, qualquer hemácia que tenha sido originada por trauma é punção traumática. Mas isso não tem muita aplicabilidade prática. Né? 2 hemácias não fazem a menor diferença.
E não existe um corte no número de hemácias para você chamar de punção traumática. Existem estudos falando de 400, estudos falando de 1.000, e o estudo que falava de 4.375 hemácias, tá, para o corte. O que se usa mais é o corte de 400. Tá? Mas beleza. Aí quais são as implicações? Primeiro, a contagem de célula. Quando tem muita hemácia, né, alguns leucócitos, né, podem acabar invadindo, vão chegar junto com o líquor. Você vai estar contando células ali que são provenientes do sangue e não do líquor. Né? E a outra implicação é que, às vezes, você vai estar funcionando por uma suspeita de HSA, e aí, como é que você diferencia? Foi punção traumática ou foi HSA? O que é que aconteceu aqui? Né? Como é que a gente vai lidar com isso com embasamento? Então, o que se recomenda na literatura é que para cada hemácia, né, você vai considerar aí, para cada 500 a 1.000 hemácias, você vai considerar um leucócito. Você pode descontar um leucócito. Então, por exemplo, a sua leitura veio, tinha lá 2.000 hemácias e 6 células, você desconta 2 leucócitos, considerando que era 1.000 o seu corte, ou você desconta 4. Tá? E aí você vai ver que a celularidade vai ser de 2 ou de 4 no líquor, que é normal, tá bom? O normal aceita é abaixo de 5, né? 4, então, em algumas referências é 5. Esse líquor estaria com a celularidade normal, que poderia ter sido falseada, né, por conta do acidente de punção. Então, o fator de correção de 500 a 1.000 é validado em literatura, certo? Isso é claro, desde que os leucócitos estivessem em faixa normal, né, no sangue. Então, por exemplo, o paciente tem uma leucocitose por um outro motivo, talvez essa correção seja insuficiente, porque vai ter mais leucócito chegando. Tá? E de onde é que ele veio e se ele é acurado? De fato, ele é acurado. Tá? E isso veio de estudos em pediatria, principalmente. Né? O que é que eles viam? Que tinha uma maior taxa de admissão e de antibiótico terapia nos pacientes que tinham punção traumática. E eles compararam, randomizaram grupos, né, que tiveram punção traumática e que foram tratados e que não tratados, e que não teve diferença, desde que fosse seguido o fator de correção de 500 a 1.000. Né? Lembrar sempre, é óbvio, que você tem que pensar sempre na probabilidade pré-teste, no nível de suspeição, para você não iniciar antibiótico terapia. Tá? Aqui é o número de pacientes que foram investigados no grupo. Né? Tinham 2.880 pacientes, 1.665 eram neonatos, o restante era de neonato a 60 dias, aí 29 a 60 dias, e o número de indivíduos, né, de crianças com meningite bacteriana foi de 26 no grupo de punção traumática, 1,6% dos pacientes, e de 7 no grupo de 29 a 60 dias, né? Então 0,6% dos pacientes. Isso desconsiderando a correção. Tá? Quando corrigiram, se via que não tinha, eles realmente dispensavam esses pacientes. Então, o fator de correção era acurado. Eles usaram um corte lá, eles viram que o corte ideal era de 877, mas eles aproximaram para poder ficar mais fácil de você aplicar. De qualquer forma, isso não é infalível. Suspeita alto, você deve tratar com meningite bacteriana. Tá? Mas o paciente não tem suspeita, teve a punção traumática e tudo mais, você usa seu fator de correção e aí você infere o resultado como acurado. Tá? Lembrar sempre, é óbvio, de você avaliar a clínica do paciente e os outros elementos do líquido. Já com relação à hemorragia subaracnoide, né? Existem vários métodos na literatura, desde pressão de abertura, teste dos 3 tubos, inspeção visual para xantocromia, espectrofotometria para xantocromia, a presença de macrófagos pigmentados no líquor, os eritrócitos, eram recursos que eram utilizados para diferenciar a punção traumática da HSA. A pressão de abertura nos casos de HSA vai vir aumentado na maioria dos casos. Tá? Só que, assim, a pressão pode estar aumentada em outras etiologias. Tá? Chama atenção, assim, veio o sangue, a pressão está aumentada, poxa, eu estou pensando em HSA, tá estranho. Você vai ter que pensar na probabilidade pré-teste. Mas o que é mais fidedigno?
Primeiro, o teste dos 3 tubos, tá? Na HSA, em geral, o tubo vai seguir uma mesma coloração o tempo todo. Na punção traumática, em geral, o líquor tende a clarear bastante, certo? Então, inicialmente, o líquido vai estar hemorrágico, com um clareamento gradual do primeiro para o terceiro tubo. Na HSA vai ter um sangramento persistente. Na punção traumática, depois que você centrifuga, o líquor fica límpido, o sobrenadante, né? O sobrenadante saiu dali, você analisa só o líquor, ele vai estar límpido. Na HSA não, vai ter xantocromia, porque tem pigmento de hemácias degeneradas naquele líquor, que estão levando aquela xantocromia. E o mesmo vale para a espectrofotometria. Como tem produtos de degradação da hemoglobina, ele vai acusar. Então, na HSA, você tem, por exemplo, a alteração do índice de cor. Uma coisa que você pode perguntar quando você estiver fazendo análise de líquor, se eles ainda estão fazendo, como eles estão fazendo, porque ajuda nesse diferencial. Outra coisa que chama atenção é que ele trouxe que a presença de eritrófagos é uma coisa que não é recomendada. Tá? Isso aqui é questionável. Tá? Em laboratórios externos, microbiologistas mais experientes, eles veem realmente que a análise microscópica da hemácia e das células ali presentes, no macrófago, por exemplo, com pigmento de ferro, elas são bem fidedignas, tá bom? Então vai depender, na verdade, você vai confiar nisso a depender da sua confiabilidade no microbiologista, se você conhece o cara que está fazendo o exame, né, que está analisando aquilo ali. Aqui é mais ou menos como funciona a degradação da hemácia, né? Você tem a lise da hemácia, liberação de hemoglobina, isso é transformado em oxihemoglobina, e somente nos pacientes, né, lá no líquor mesmo, aquilo ali vai ser degradado para bilirrubina. Então, a punção traumática, como aconteceu em menos de 12 horas, não vai ter bilirrubina, certo? Se for um HSA maior que esse tempo, você vai ter a xantocromia e a alteração na espectrofotometria, certo? E aí, qual deve ser o fluxograma, né? Como deve ser seu pensamento? Pô, na verdade, você fez aquele líquor, você já pensava em HSA, certo? Você fez a tomo e veio sem alterações. Né? Negativa, você vai para o líquor. Se veio xantocrômico, resolvido. Chama o neurocirurgião, faz a angiotomografia, procura aneurisma. Mas se você fez o líquor e o início era abaixo de 12 horas, pode ter xantocromia ou não, como a gente já falou. Se tiver, beleza, resolvido. Se não tiver, aí você vai considerar as outras coisas que eu citei assim. Entre 12 horas e 2 semanas, se não tiver xantocrômico, de novo, né, não é HSA, foi da punção traumática. Se tiver, a xantocromia é altamente sugestiva, tá bom? Só que se passa de 2 semanas, aí complica a situação, porque aí já foi degradada a bilirrubina, você vai ter um diferencial muito mais difícil. O que vai te ajudar, talvez, seja a presença de macrófagos pigmentados, com pigmento de ferro, certo? Aí vai depender do seu grau de suspeição. Se você achar que tem alguma ambiguidade, você deve pedir a angiotomografia. Seu grau de suspeição para HSE é muito alto, apesar da tomo ter vindo normal. Seu líquido acabou não ajudando por conta do acidente, né? De qualquer forma, idealmente você vai proceder à investigação. Tá? Então, para contagem celular, supondo aí a incidência de punção traumática, considerando 400 hemácias no líquido de 10 a 20% do índice de punção traumática, e isso varia numa curva de aprendizado. Em geral, você vai fazer mais punções traumáticas no começo, tá? Depois você vai acabar melhorando. E as maiores implicações são a contagem celular e punção traumática, o HSA. Tá? Você pode fazer aí aquele fator de correção de 1 para 1000, que é acurado, mas não é infalível, vai depender do seu grau de suspeição. E, para diferenciar a punção traumática de HSA, levar em consideração principalmente a xantocromia, atentando para o tempo do ictus. Se você confia muito no microbiologista, você pode usar aqueles outros elementos que a gente citou, como, por exemplo, a análise de macrófagos pigmentados ou alteração de fases da hemácia. E lembrar também de outros fatores, como, por exemplo, a pressão de abertura, que pode estar aumentada. Você vai definir caso a caso. Mas o principal fator é xantocromia e índice de cor. Vamos para a segunda pergunta. Qual o risco de eventos hemorrágicos graves numa punção? Tá? Baixíssimo, certo? Os estudos que tem são poucos. A maioria para, na verdade,
estudos de anestesia, certo? Anestesia epidural. Eventualmente, eles incluíram pacientes para punção lombar. Estudos chegando perto de 1 milhão de pacientes que tiveram 3 casos de hemorragias graves. Um outro estudo, 10 anos depois desse primeiro que eu citei, estimou um risco de 1 a cada 168 mil anestesias epidurais, não é nem punção lombar. Tá? Outros estudos que vieram, 1 para 150 mil, 1 para 200 mil na punção lombar, certo? E tem meta-análises, revisões que pegaram vários estudos com mais de 200 mil pacientes com anestesia que não tiveram. Então, é raro. Certo? É raro, porém, quando acontece, geralmente está associado ao uso de anticoagulação, heparina ou, eventualmente, de plaquetopenia, certo? Apesar de raro e estar associado aí à anticoagulação e trombocitopenia, são graves, são bem graves, tá? A maioria dos pacientes, a maioria não, né? Mas perto da metade evoluiu com incapacidade e aproximadamente 1/4 dos pacientes evoluiu com óbito. A intervenção cirúrgica não teve correlação com o prognóstico, né? O que teve correlação com o prognóstico, de novo, foi a presença de coagulopatia prévia, certo? Então, sangramentos graves, hemorragias graves pós-punção acontecem associados a coagulopatias e a presença de coagulopatia traz um prognóstico pior. A mesma coisa vale para a plaquetopenia. Apesar de raro, pode acontecer sangramento espinhal e intracraniano e está associada à anticoagulação, à discrasia sanguíneas. E, eventualmente, a punção traumática. Tá? 10 a 20% das punções são traumáticas. Você deve ter um cuidado redobrado quando você vai puncionar e não tem jeito. É um paciente que tem uma suspeita de discrasia ou tem uma discrasia. Em geral, você deve postergar o exame. Tá? Você começa um tratamento empírico, a depender da suspeita, posterga o exame, uma vez corrigida a coagulopatia, uma vez corrigida a trombocitopenia, aí você sim procede à punção lombar. Tá? Então, qual o risco? Muito baixo, 1 para 200 mil, né? Mas discrasia sanguínea e punção traumática estão associados aos eventos hemorrágicos mais graves e a discrasia sanguínea está associada a um pior prognóstico. Terceira pergunta: como trombocitopenia e coagulopatia vão influenciar nesses eventos? Primeiro, trombocitopenia. Vamos lembrar que é relativamente comum, né? Não se tem assim, uma contagem segura de plaquetas para a punção lombar, isso ainda é motivo de debate, né? Mas a maioria das diretrizes traz valores ali em volta de 40 mil, 50 mil. A diretriz mais permissiva está entre 20 e 40 mil, número de plaquetas seguro para você fazer uma punção, certo? E aí tem uma meta-análise, tem meta-análises periódicas da Cochrane sobre isso, né, que avalia os efeitos de diferentes limiares para a transfusão de plaqueta. E não tem evidência na diferença de sangramento. Tá? O que a gente segue aqui no hospital é o seguinte: pacientes entre 30 e 50, acima de 50 você colhe sem problemas. Entre 30 e 50 ali, você começa a fazer uma aférese plaquetária e durante a aférese você pode puncionar. E abaixo de 20 a 30, você espera a aférese, faz um novo exame, vê se você atingiu um nível satisfatório e aí sim você faz a punção. Aí vale chamar a atenção que se o paciente tiver plaquetopenia e manifestação hemorrágica, você deve ser ainda mais cauteloso. Tá? Então, o paciente às vezes tem uma contagem relativamente boa, 55, 60 mil em tese é boa, né, para você fazer a punção, mas ele tem petequia, ele está cheio de hematoma, certo? Ele teve relato de epistaxe, enfim. Ele tem manifestações de sangramento por conta de disfunção da plaqueta. Você deve evitar fazer a punção lombar nesses casos, discutir idealmente o exame com o assistente, o médico assistente que solicitou o exame. Tá? E com relação à aférese, o nível de evidência é muito baixo. Tá? A gente faz por opinião de especialista, consensual, mas as meta-análises não tiveram nenhum resultado satisfatório para falar, não, fazer aférese realmente muda. A gente não faz porque a gente sabe que discrasia sanguínea está associado a maior número de hemorragia, que está associado a um pior prognóstico, só que e tem um efeito catastrófico quando acontece, apesar de ser raro.
Mas como é muito raro, é difícil ter um poder de estudo adequado para você falar que a aferese de plaqueta faz alguma diferença. Então, a gente vai, por opinião de especialista mesmo, nessa faixa de números que eu falei. E com relação à coagulopatia, essas são as recomendações para coagulopatia. Eu não vou citar todas aqui. Tá? Por up-to-date, uma coisa que é importante vocês saberem é que o INR alvo é abaixo de 1,3. Acima de 1,3, em tese, você não deve fazer a punção. Certo? Isso é o que está no up-to-date, isso é o que está na maioria dos guidelines. Certo? E, além disso, você deve, aqui, por exemplo, essa diretriz segue mais ou menos o mesmo valor, 1,4 do INR. Tá? E outra coisa que você tem que ter em mente é que anticoagulante e antiplaquetário podem ter associação vão causar uma discrasia iatrogênica, né? E você tem aí diretrizes que falam do número de dias, do número de horas necessário para que você possa, então, fazer a punção lombar. Existem aqui, inclusive, protocolos de ponte para paciente de alto risco, paciente que usava varfarina, tem alto risco embólico, você quer fazer uma punção lombar. Aí ele traz uma diretriz aqui nos dias que você vai usar heparina de baixo peso, até você poder fazer a punção lombar e depois voltar com a anticoagulação. Isso, de novo, baseado em farmacologia, né, estudos farmacocinéticos e opinião especialista. Não tem nenhuma evidência robusta a respeito disso. Tá? Bom, espero com essa aula que vocês consigam agora entender um pouco melhor a punção lombar em si, a técnica, os espaços que você atravessa até conseguir fazer a punção, os riscos do procedimento, quais devem ser as orientações para que você evite a cefaleia após punção, o que você sempre deve checar, né, INR, plaqueta, TTPA dos pacientes, e como você deve proceder caso esses exames estejam alterados. Fora, é claro, a manifestação de fenômenos hemorrágicos outros, independentemente do número de plaqueta ou do coagulograma do paciente. Tá? Espero que com esse embasamento aí vocês tenham mais propriedade para avaliar as contraindicações do procedimento. Até mais.